Boa noite, boa noite. Quinta-feira de Corpus Christi, mais um dia aí de live do Fábrica de Empresários. Para você que já nos acompanha, hoje mais um dia para a gente falar sobre o seu posicionamento para esse novo cenário. Você que é empresário, empreendedor, como que você está reagindo a todo esse processo? Djalma, bom dia, boa noite. E Casinhas, boa noite. Vocês são da onde? O pessoal tá chegando. E nós já estamos aqui prontos para iniciar a nossa live, falando um pouco sobre posicionamento. Como que tá o seu posicionamento perante todo esse processo? Como é que você está reagindo a tudo isso? Como que você está trabalhando tudo dentro do teu negócio? Como é que você está formatando? Valdemar, Contador Express, boa noite, galera. CLG Cursos, boa noite. Fique com a gente porque nós vamos falar sobre o processo VUCA. Você já ouviu falar sobre VUCA? No mundo VUCA, esse mundo que nós estamos vivendo, esse novo normal que está chegando, que nós estamos experimentando aí, saindo de isolamento. E eu quero ouvir vocês, como é que está aí o trabalho de vocês, como que vocês estão reagindo a todo esse cenário. Comentem, compartilhem, use aí o aviãozinho que tem aqui embaixo, manda pelo menos para mais 5 pessoas aí que você está assistindo a live do Fábrica de Empresários. Eu sou Marcelo Palma, sou fundador do Fábrica. E para mim é um prazer estar com vocês essa noite para a gente falar sobre assuntos e compartilhar um pouco de conhecimento aí sobre todo esse processo que nós estamos vivendo. Para quem acompanhou, a gente passou por 3 temporadas de lives, foram 21 lives que nós fizemos, né? E todas elas olhando para esse momento em que a gente está em isolamento. O primeiro processo foi para a gente entender toda a histeria do mercado, toda a correria que deu e o processo da gente ter que se adaptar a esse novo cenário. Depois a gente veio num segundo momento com a segunda temporada. Boa noite, Mayra, boa noite, Rosângela. E na segunda temporada a gente abordou muito sobre a questão do comportamento, sobre a questão de reinventar, sobre a questão da gente se adaptar e a gente entender que tudo isso serve para a gente sair da zona de conforto. E não é mais a questão só de sair da zona de conforto, é pensar fora da caixa, né? É pensar sem a caixa e fazer com que tudo isso a gente consiga se adaptar a essa nova realidade. Isabel Schneider, grande Isabel, boa noite, Isabel. Rosângela, prazer aí receber vocês. Carol Moio, grande Carol, obrigado, Carol. Carol e o Moio. Mariane Vasques, grande, muito bem, valeu aí pela presença de vocês. Ferreira, Mileide, aí galera. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso tema sobre o mundo VUCA. Você já ouviu a expressão VUCA? VUCA é uma sigla que o exército americano trabalha com isso desde lá na década de 90. No final da década de 90, o exército trouxe essa sigla e começou a usar isso em inglês, né? Volatilidade, incerteza, que eu não sou bom de inglês, tá, gente? Uncertainty, que é o de incerteza, complexidade e ambiguidade. Então nós vamos abordar esses 4 pontos e o que isso significa nesse momento, nesse cenário, nesse novo mundo, no mundo VUCA que a gente está vivendo, aonde tudo está mudando muito rápido, aonde tudo a gente tem que se readaptar, se reinventar, se transformar com todo o processo que a gente está vivendo e compreender a situação, né? Ninguém é culpado de nada,
né? Tem muita gente querendo achar um responsável para isso, né? O porquê de ter muitas mortes, o porquê de estar acontecendo, né, o que está acontecendo, porque é a China, porque foi produzido na China, porque aconteceu no mundo todo, porque a política aqui do Brasil não se fala, não se conversa, e aí tem um problema, né? E aí uns querem culpar o presidente, outros querem culpar os governadores, os prefeitos, o STF, politizando tudo isso, e a gente está no meio desse furacão, né? E não tem como a gente sair fora disso. A gente está inserido dentro dessa realidade. Aí a questão é, qual que é o seu posicionamento dentro desse processo, dentro dessa realidade? Como é que você tem se comportado? Quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de comportamento. Então, qual tem sido o seu comportamento perante ao enfrentamento de toda essa crise? Ao enfrentamento dessa pandemia? Você está se cuidando? Você está fazendo o isolamento? Você está reinventando o teu processo? Você está trazendo transparência para o seu negócio? Você está digitalizando a tua empresa? Você está transformando o teu produto, trazendo para o mercado online? Ou você está esperando tudo isso passar? Né? No mundo VUCA, a gente mostra que dia a dia a gente tem desafio e a gente tem os riscos, né? E para quem é empresário, para quem é empreendedor, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Com relação a riscos e com relação a imprevistos, a cenários que você mapeia, você planeja, você faz um planejamento e não acontece realmente aquilo que você estava imaginando que ia acontecer. Então, o posicionamento nesse novo cenário, e eu tenho conversado com muitos empresários, né, e com muita gente, é de eu preciso fazer algo. Então eu preciso tirar dessas lições, e a semana passada nós fizemos a live, né, é tirar quais são os cenários e trabalhar o cenário otimista, o cenário realista e o cenário pessimista. Planejamento não é mais agora para um ano, planejamento é para 3 meses, para um mês, para 15 dias, para uma semana, mas precisa haver planejamento. Se você não tiver colocando tudo no papel, se você não estiver buscando orientação e buscando conhecimento, você não vai conseguir ter avanços, né? Você não vai conseguir ter resultados significativos para esse momento. E não existe culpado, gente. Né? A gente é dono do nosso negócio, a gente é o protagonista da nossa história, nós escrevemos aquilo que nós entendemos que é necessário para a nossa transformação e para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos. Você é protagonista da tua história. Então coloca na sua cabeça que não adianta querer achar um culpado para as coisas não estarem dando certo. Se não estão dando certo é porque em algum momento as nossas escolhas ou as nossas decisões elas foram equivocadas e elas não foram suficientes para que a gente tivesse um resultado positivo. Então, partindo para o processo aqui da VUCA, né, por que é usado isso? Isso é usado para você mapear e você entender tudo o que está acontecendo. Tá? Então, como que trabalha o processo do VUCA? Como que a gente pode transformar esses processos, né, em o que é volátil? Quando se fala de volatilidade, se fala de mudanças e de mudanças que causam impactos, que são impactantes. Quando a gente fala da pandemia do Covid-19, veio para mudar todo o processo comercial e todas as nossas ações, né, de relacionamento. Tava tudo no normal, a gente se via, se falava, se abraçava, se beijava, se cumprimentava, viagens marcadas, congressos marcados, treinamentos marcados, tudo sendo realizado, aquela velocidade que tinha de informação e todo mundo viajando e todo mundo, né, se confraternizando e todas as coisas acontecendo, mas de repente tudo parou. Né? E aí, para mostrar que nós estamos totalmente volátil à situação, né? As incertezas, as inconstâncias do nosso dia a dia. E esse cenário ele veio para mostrar o quanto a gente é sensível, o quanto a gente é dependente do sistema, o quanto a gente depende
de um monte de coisa, e principalmente do cenário, né, de vida, né? E estamos falando de vida, a gente não está falando só de negócio. O quanto o ser humano é sensível, o quanto o ser humano é dependente. E a gente precisa entender que a volatilidade ela acontece de forma muito rápida. Ela faz com que o mundo empresarial seja muito desafiador, porque hoje, se eu perguntar para você, você sabe o que vai acontecer com a tua empresa daqui a um mês? Você sabe o que vai acontecer com o teu negócio daqui 6 meses? Você sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui 6 meses, daqui 1 mês, daqui 2 meses? O que vai acontecer com o mundo daqui 5 meses? A gente não sabe, a gente não tem a resposta. E tá tudo bem não ter todas as respostas, mas as respostas que dependem da gente, a gente precisa trabalhar. Então, quando eu estou dentro de um processo de volatilidade, como que eu trabalho o processo, né, de incerteza para o processo de certeza? Tendo um processo de visão. Então, a característica de volatilidade, ela faz com que a solução para isso é que eu tenha uma visão. Visão do quê? Visão ampla do meu negócio, visão ampla da situação do meu cenário, visão ampla da minha empresa, da minha vida, da minha família. Eu preciso ter essa visão e compreender o passo a passo do que eu preciso fazer. Quando a gente fala de volatilidade, que essas mudanças que são rápidas e cotidianas e diárias praticamente, a gente também fala depois da segunda situação, que é o U, que no Brasil em português é o I, que é a incerteza, né? Tá tudo muito incerto, tá tudo muito sem resposta, né? As pessoas estão aí estudando aí vacinas, estão estudando meios de conter todo o processo, né, de avanço dessa doença, né, o isolamento, foi feito o teste, lockdown, tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona, né, a OMS vai e fala uma coisa, depois ela fala outra, primeiro hidroxicloroquina vale a pena, depois não vale, enfim, no mundo de incertezas, como é que eu trabalho a minha solução? Eu trago entendimento, eu trago clareza, eu trago transparência. E quando eu falo de transparência, eu falo daquilo que realmente eu entendo. A clareza, ela vem de uma construção do quê? De ser disciplinado, de ter disciplina, de ter um planejamento. E essa clareza, ela precisa ser transformada em processo. As pessoas precisam saber para aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Então eu tenho falado muito dentro de todos esses processos de lives, o quanto é importante você ter um planejamento. E o planejamento não é só para ficar lá na tua gaveta, o planejamento é para você usar dentro do seu dia a dia e dentro das suas ações. Isso vai impactar diretamente no teu resultado. E o time teu vai saber exatamente o que está acontecendo e o que aquilo está sendo transformado, por que está tomando a decisão, como que vai ser feito todo esse processo. Então, nesse momento, é importantíssimo, né, a gente trabalhar com o processo de transformação da incerteza, né, onde tem muita dúvida, onde tem muita indecisão, onde, né, não tem nada preciso, a gente precisa trazer essa clareza e precisa trazer realmente o entendimento. Isso faz parte do posicionamento seu pessoal e o posicionamento do teu negócio, né? A semana passada a gente falou sobre quais os posicionamentos e quais as ações que eu posso fazer para transformar o meu negócio e reinventar o meu processo. E essa semana a gente está falando do quê? De comportamento, posicionamento. Então a primeira coisa é você ter visão clara, né, aonde você está nesse momento e aonde você quer chegar. Segundo, é trazer clareza, entendimento, né? E isso faz com que você, dentro do entendimento, você transforme o planejamento em ações, entender esse processo, entender o momento, levantar cenários futuros.
mas eu falei aqui agora, né? É muito difícil a gente saber o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui a 1 ano. A gente não sabe nesse processo de incerteza. Mas eu não posso ficar esperando que as coisas mudem para que eu mude, né? Então eu preciso começar a traçar cenários. E esses cenários, a dica que eu sempre dou aí sugestão. Trace 3 cenários: o otimista, o realista e o pessimista. Você está dentro de uma realidade, inserido dentro de uma realidade de incertezas. O mundo, né, nunca viveu algo parecido, foi algo sem precedentes, né? A gente teve lá, né, a febre, teve a gripe espanhola, mas para essa geração a gente não tinha vivido ainda. Então, quando a gente fala de incerteza, a gente precisa trazer para o entendimento, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí é buscar conhecimento, gente. Aí é realmente buscar transformação. E como é que eu busco transformação num processo desse agora, né? Comentem aí, o que vocês estão fazendo de ação, né, para transformar todo esse momento, todo esse cenário em conhecimento, né? Quando eu falo de entendimento, é conhecer, é entender, é olhar dados, é levantar informações, é entender o que está acontecendo e o que pode acontecer para os próximos meses e os próximos anos. Uma coisa está certa, e isso não vai mudar: nós estamos num novo normal, um novo mundo. Os relacionamentos se transformaram, né? O modo de consumo se transformou e a gente precisa também ser transformado. E quando a gente fala de ser transformado, a gente fala de novo do comportamento. Não adianta eu achar que eu fazendo o que eu fazia lá atrás vai continuar dando os mesmos resultados que eu tinha. Não adianta eu pensar que as coisas que eu vivia no passado ou as atitudes que eu tinha no passado vão permanecer iguais às atitudes que eu vou ter daqui para frente, né? O mundo fala muito sobre empatia, a gente está falando sobre muita flexibilidade nos relacionamentos, né? Flexibilidade no processo. Então, o quanto isso, né, faz diferença, o quanto que isso pode ser transformado, né, dentro do teu negócio. E o entendimento, né, seguindo o processo aí de transformação, te traz resultado, né, já assim, a curto prazo. Porque quando você decide realmente mudar, né, e não achar culpado, não transferir a responsabilidade que é sua, né? Acabei de falar, você é protagonista da tua história. Boa noite, Virgílio, Dani, Trindade, Tatiane, Getúlio, pessoal aí chegando na nossa live, boa noite. Coloquem aí no comentário de onde vocês são, o que vocês fazem. É importante aí a gente se conectar. E obrigado aí por vocês estarem na nossa live aí, falando sobre qual o seu posicionamento para esse novo cenário. E eu estou falando sobre o processo VUCA, tá? Para quem está chegando agora, o processo VUCA é utilizado, né, pelo exército americano, e a gente está trazendo isso para essa nova realidade que é o mundo VUCA. Leandro Ticha, grande Leandro, parceiro de Bauru, grande Leandro. Vamos lá, seguindo o processo, entra na complexibilidade. Complexidade, né? O quanto que o mundo está complexo. É difícil a gente compreender o resultado, né, das variáveis, o processo todo, né, o problema, entender o contexto, entender os aspectos e os elementos de relações, né, e de forma que está sendo conduzido todas as coisas. É complicado e hoje, mais do que nunca, não existe apenas uma resposta correta, né? Não tem mais isso ou aquilo, né? É isso e aquilo, né? Então, assim, não existe mais o certo e errado, né? Porque o que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser errado para mim.
Então as pessoas precisam respeitar, né, os posicionamentos. Nessa complexidade, né, mostra que diversos fatores internos e externos podem afetar o nosso negócio. Por que afeta o negócio dos fatores externos? Porque não tem um controle bom do gestor. E se o gestor não tem um planejamento, que é onde a gente estava falando agora sobre o entendimento, sobre ter clareza de onde você está e aonde você quer chegar, vai ter mais complexidade em você lidar com o fator externo. Porque aquilo que é externo é aquilo que a gente não domina. Aquilo que é externo é aquilo que não depende de mim. Então não depende de nós, por exemplo, terminar a quarentena, o isolamento. Depende do governador de cada estado. Depende da decisão do ministério, né, e das organizações dentro dos governos. Então, assim, isso não depende de nós. Não depende de nós, por exemplo, o avanço da pandemia, o avanço de pessoas que vão ser contaminadas. Depende da gente fazer o nosso papel, que é a gente se cuidar, a gente, né, colocar máscara quando estiver num local externo. Alexandre Mansur, grande Alexandre, limeirense da Gema, prazer aí, obrigado por estar fazendo parte. Maurício Childione, prazer Maurício. Pessoal, coloque aí de onde você é, o que você faz, como é que você está enfrentando todo esse processo aí de pandemia. E falando disso, do fator externo, é o que eu estou dizendo, tem coisas que não tem como a gente decidir, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem gostaria de não ter parado sua empresa? Um monte de gente vai responder que não, cara, eu não queria ter parado. Tem um monte de gente que de fato não parou. Mas a gente teve que se adaptar, entrar para home office, fazer algumas ações que a gente não estava no nosso cotidiano. E está tudo bem, né? As coisas vão se normalizando, vão se chegando no lugar, no novo cenário, no novo mundo, e a gente vai se adaptando. Mas dentro da complexidade, como é que a gente trabalha, né, a ação? Qual a solução que a gente traz para a complexidade? É a clareza e transparência. Samuel Malafronte, terapeuta, grande Samuel, da grupo HQI. Perfeito, meu querido, prazer. Carlinhos Vera também está aí presente com a gente. Prazer imenso estar falando com vocês. E isso traz a questão da clareza. Quando a gente fala de clareza, a gente fala de ter disciplina, de autodisciplina, autorresponsabilidade, né? E fala sobre você ter as coisas na tua mão, você ter o controle das suas ações, você ser autodisciplinado, fala de você saber onde você errou e você reconhecer que errou. Então, assim, aonde que eu estou, né? O que eu estou fazendo? Aonde eu errei? Quais as ações eu vou ter para, né, consertar tudo isso, para eu resolver todo esse processo, né? O quanto mais eu estiver aberto para receber feedback, o quanto mais eu vou estar diminuindo a complexidade. E tem coisas que são desnecessárias, mas a gente precisa reconhecer isso. E tudo isso está dentro do nosso posicionamento. Tudo isso está dentro do nosso comportamento. Não adianta, gente, a gente fugir e a gente querer culpar outras pessoas ou outras situações. Tá ruim a minha empresa está falida porque entrou no processo de isolamento, porque veio essa Covid, porque veio a pandemia e acabou com o meu negócio. Né? O empresário, o empreendedor, ele precisa estar ciente e ele precisa entender que a gente não tem nada certo para amanhã e que a gente precisa ter o processo de resiliência, de fazer a transformação todos os dias, de se renovar todos os dias, da gente buscar força aonde muitas vezes a gente não encontra, mas é a gente se motivar,
é a gente buscar de lado do nosso propósito, do nosso porquê, é a gente buscar fazer aquilo que realmente faz sentido para nós. É a gente confiar no nosso coração, naquilo que está no nosso coração, que está no nosso íntimo. É a gente entender quem nós somos, para que nós viemos a esse mundo. No mundo de todas essas incertezas, a gente precisa saber e reconhecer quem a gente é. Quem é você? Você se conhece? Você conhece os seus sentimentos? Você conhece as suas ações? Você sabe quais são as suas falhas? Você sabe como, né, agir no momento em que você está nervoso, no momento em que você está com dificuldade? Quais são as ações que você toma nesse momento? Cláudio Monfort, cara, meu amigo, eu concordo com você. Eu não acho que deve processar os prefeitos e governadores, mas eu acho que os empresários deveriam se unir para tomar as ações paulativas aí para realmente ser transformado todo esse processo. Tá? Eu não entendo que o processo vai resolver processar o prefeito ou o governador, mas ações e medidas aí que podem ser transformadas, isso com certeza. Tá? É um pouquinho do que o Fábrica de Empresários faz, é a gente trazer conexão e a gente tentar aí mapear tudo isso, esse cenário, e a gente trazer realmente informações que a gente consiga transformar tudo isso. Tá? Mas valeu pelo seu comentário aí, Cláudio. Então, continuando, pessoal, é a gente se conhecer, ter clareza, né? Fala daquilo que você conhece, fala de você conhecer os seus princípios, os seus valores, né? Quais são os seus valores, quais são os valores da sua empresa, qual é a cultura da tua empresa, como é que está o teu negócio hoje e como é que as coisas estão, como é que as coisas funcionam, como é que funcionavam antes e como é que vai funcionar a partir de agora. Se você tem alguma coisa que precisa ser mudada, busque, né, especialistas, busque parceiros, busque pessoas que possam te ajudar. Busque uma consultoria que possa, né, alavancar o teu negócio, uma mentoria. Busque conversar com parceiros, com amigos, com empresários. Né? Tem muita gente que fala que o empresário é solitário. Eu discordo. E vou falar para você por que eu discordo dessa fala de que o empresário é solitário. O empresário ele só é solitário se ele quiser. Se ele se fizer solitário. A partir do momento em que eu entendo que eu tendo conexões e eu trabalhando networking, eu vou ter informações e eu vou ter insights mais rápido, né? E vou trazer as ações que são positivas para dentro do meu negócio e também vou fazer, eu posso mudar, eu posso transformar. Agora, quando eu não consigo transformar tudo isso e eu não busco informações que fazem com que realmente eu transforme, as coisas ficam difíceis. Aí realmente você está sozinho. E se você achar que você está certo, ok, eu vou respeitar porque eu estou acabando de falar, né, sobre a empatia. A gente respeita, né, e sem julgamento nenhum. Mas o quanto mais você falar com parceiros, o quanto mais você vai ter informações e vai ter insights. Perfeito, é conhecer onde estamos falhando, né, e fazer os acertos necessários, pedir ajudas a profissionais. Perfeito, Carlinhos, é exatamente isso. Buscar ajuda de profissionais da área, né? Buscar ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, gente. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Pedir ajuda mostra da tua humildade em querer crescer, em querer transformar. Isso é o que faz toda a diferença. Tá? Então, trazer essa clareza, trazer esse objetivo e buscar essa ajuda vai transformar tudo isso. Quando a gente fala aí da ambiguidade, o que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando as coisas têm situações de diversas possibilidades e caminhos diferentes e sentidos diferentes. São várias respostas. Onde não existe uma resposta. A ambiguidade é quando
o que eu falei agora há pouco. Isso ou aquilo. Antigamente era isso ou aquilo. Você lembra do 880? Legal, Carlinhos. Onde trabalho estamos agindo dessa forma. Perfeito. Bacana. É isso. É buscar fazer diferença, é buscar conexão, é buscar networking, é buscar relacionamento, porque aí a gente cresce todo mundo junto. É o que eu acabei de responder aí para o Cláudio, né? Então não existe mais uma resposta só para aquela questão. Vai ter mais respostas, vão ter mais situações, vão ter mais caminhos, vão ter várias possibilidades. E dentro desse processo de ambiguidade, qual que é a solução que a gente traz para isso? Qual que é o antídoto para isso? É a gente transformar o processo com agilidade. Então, quanto mais rápido eu tomar a decisão, quanto mais rápido o meu líder, a minha equipe, o meu negócio estiver sendo transformado, tiver respostas que vão trazer norte para onde eu vou, qual rumo eu vou tomar. Quanto mais você tiver com o leme na mão, com as coisas e com a situação na mão, embora toda essa muvuca que está acontecendo, embora todas essas incertezas, você precisa ter certeza aonde você está e aonde você quer chegar. Quem é você? Quem é a tua empresa? Qual que é o teu negócio? Isso vai fazer diferença para você. Isso vai trazer a transformação, isso vai trazer o posicionamento e vai fazer com que você tenha resultado e ganhe velocidade. Quando a gente fala de agilidade, a gente fala da capacidade em que permite com que você responda de forma rápida, eficaz e sustentável todo o cenário que está acontecendo. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de buscar velocidade, fala de você tomar as ações e tomar decisões de forma rápida e concisa e consistente. Ser consistente é você ter permanência, é você ter foco, é você não ficar mudando toda hora. Hilário, grande doutor Hilário, meu advogado lá do Rio de Janeiro. Doutor Hilário, prazer enorme estar recebendo você na live aqui. A gente teve uma live aí da temporada de lives extraordinárias. Grande Hilário, prazer, meu amigo. Eu estou falando hoje com o pessoal aqui sobre o processo VUCA, Muvuca, nesse mundo novo, desse novo cenário, de todo o posicionamento que nós precisamos ter dentro dos nossos negócios e o posicionamento nosso quanto pessoa, né? O quanto a gente é capaz de transformar todos esses cenários com visão ampla, com um entendimento e com uma clareza que vai trazer agilidade para a gente transformar tudo isso, né? E ganhar com tudo isso, né? Eu sempre tenho falado, né, que toda crise traz oportunidade. A pergunta que eu quero deixar para você é: o quanto você está pensando no teu negócio e o quanto você já tomou de ações que vão transformar a tua empresa, que vão transformar o teu negócio? O quanto você mudou quanto pessoa? O que se ressignificou na sua vida? O que está fazendo sentido para você agora? Não é mais fazer muita coisa, é você fazer menos, mas trabalhar com a certeza de que você está fazendo aquilo que faz sentido na sua vida e que traz solução para o novo mercado, para o novo cenário. Eu quero deixar para vocês 10 tendências, 10 novas competências para o futuro presente agora, dentro desse mundo VUCA, de novas competências, né, para que a tua empresa permaneça no mercado, sobreviva sobre todas essas mudanças, né? Isso tudo vai ser o processo de você desenvolver novas habilidades. E quando eu falo de desenvolver novas habilidades, eu falo de você aumentar o seu conhecimento, a tua capacidade de aprender e de reinventar o processo, e a velocidade com que você vai fazer isso vão ser determinantes para que você permaneça e sobreviva a todos esses cenários. Quais são as suas competências
e quais são as competências que você não tem, que você vai ter que buscar, né? E conhecer e começar a trabalhar todo esse processo. Então, a primeira delas é a adaptabilidade proativa. Então, o quanto você está, né, adaptado e o quanto isso tem sido proativo. A questão é o quanto você tem capacidade de identificar as oportunidades em meio a todos esses desafios. O quanto você identificou de oportunidades dentro do teu nicho de mercado. Quanto você parou para olhar para isso? Quanto de fato você se preocupou com um posicionamento seu? O quanto que isso de fato fez diferença? Ou, Marcelo, não mudei nada, eu estou perdido ainda, não sei para onde eu vou e o que eu vou fazer. Dá tempo. Sempre tem tempo de voltar atrás e de se adaptar. Você precisa entender que as coisas mudaram. E o que vai diferenciar você da tua concorrência é o quanto você vai ter de velocidade em se adaptar. E essa adaptabilidade proativa, quando a gente fala de ser proativo, é de você ter tomada de decisões rápidas, de ser ativo em fazer diferença, em buscar, né, fazer o que era fácil e o que era simples, você mudar, transformar, né, e modificar tudo isso. Então isso que vai fazer muita diferença amanhã no teu negócio. Falando sobre resiliência evolutiva. O que é resiliência evolutiva? Capacidade, né, de resistir às adversidades e voltar ao estado original. Isso é a resiliência. Quando a gente fala, né, de resiliência evolutiva, a gente fala de resistir às dificuldades, aprender com as experiências, entender as oportunidades de desenvolvimento melhor e evoluir a cada novo desafio. Quanto que você está pronto para evoluir? Quanto você evoluiu nesse período agora de isolamento? O quanto que você transformou dentro desses desafios todos? O que você tirou de lição de tudo isso? O que você tem tirado de lição de tudo isso? Essa pergunta você precisa fazer, né? Capacidade de aprender com os desafios e voltar melhor do que era antes. Eu tenho certeza disso, gente. Eu tenho certeza que o mundo vai ser diferente, o mundo está diferente e que nós vamos sair disso tudo muito fortalecidos, preparados para todas essas mudanças. Porque não vai pegar mais ninguém de surpresa, porque a gente não sabe mais o que pode acontecer. E esse fator vai ser determinante para as nossas ações. A gente vai mudar o jeito de encarar essas catástrofes, essas pandemias, esse todo o processo. Porque a gente vai ter que trabalhar de forma diferente, agir de forma diferente, pensar de forma diferente. Então, o quanto isso está sendo diferente para você, o quanto isso está transformando o teu propósito aí. Liderança por propósito, né? Quando a gente fala de líder, a gente fala do cara que traz, né, a ideia, traz a visão, traz a questão do processo, do motivo, de fomentar a causa, de mostrar, né, qual é o propósito para tudo aquilo. E a gente, quando fala de liderança por propósito, a gente fala sobre a atitude, sobre motivação, sobre iniciativa, sobre engajamento, sobre solução de problemas, sobre a busca de oportunidades. A gente precisa começar a se engajar, não só por o propósito, né, mas por aquela causa. O que é a causa? O que é o propósito? O porquê do negócio? Não é só o propósito, mas mais o porquê, a causa do processo. O que faz você se impactar com aquilo? O que traz você a se conectar com uma causa, com um propósito? Né? O que te chama a atenção? O que te mobiliza? Né? O que te move dentro de todas as coisas? E dentro da liderança é trazer essa energia para os seus liderados e para a tua equipe e mostrar para eles
qual é a causa, qual é o propósito, motivar eles no propósito de mudança de atitude, de comportamento, de iniciativa, de ser proativo, de buscar fazer diferente, de buscar ser diferente, de ter engajamento, de ter inovação, de ser uma pessoa que soluciona problema e não traz problema, um cara que só critica. Tem muito crítico, tem muita gente criticando, tem muita gente achando culpado. Menos crítica e mais solução, menos crítica e mais engajamento, menos crítica e mais motivação. É muito mais fácil você motivar alguém do que você criticar alguém. Se colocar, quando a gente fala de empatia, a gente se colocar no lugar daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa está reclamando de algo que para você está tão simples, está fácil de resolver, mas para ela, no mundo dela, no momento dela, na incerteza que ela está vivendo, para ela aquilo ali, né, pode ser, né, um negócio que está enorme. E eu tenho falado muito sobre isso na questão do seguinte: as coisas só crescem para aquilo que você dá atenção. Então aquilo que você foca, expande. Se você focar no problema, você vai só olhar o problema, você só vai enxergar o problema. Agora, se você começar a olhar o problema e começar a buscar solução para aquele problema, a tua visão, o teu mapa de visão, ele vai expandir. Então começa a olhar de forma diferente para as coisas e começa a ter uma liderança por propósito, pela causa, não só por aquilo que, né, são os valores ou, né, o que a equipe precisa fazer, mas o que de fato faz sentido para você. Boa noite, Clínica Molari, doutora Fátima, grande doutora Fátima, obrigado pela presença. Chefão Milionários e Carlos Neri, pessoal que está aí seguindo a gente, está acompanhando a nossa live, boa noite. Cultura digital, cara, essa ação, né, da cultura, quando a gente fala de cultura digital, a gente fala da capacidade de criar, de engajar e de nutrir as redes de negócio. Jefferson, grande Jefferson, consultor financeiro lá de Curitiba. Grande, meu amigo, obrigado aí pela presença. Capacidade de criar essa cultura digital, de engajar e nutrir as redes de negócio e as mudanças sociais. As coisas mudaram, tudo mudou. E aí você trazer isso para o teu mundo, a cultura digital da tua empresa, como é que está tudo isso? Então, você precisa entender quais são as linguagens que é utilizado no mundo digital, que é outra linguagem. Eu estou começando a entender muita coisa aqui, né? O quanto que a comunicação, o relacionamento é totalmente diferente do tradicional, né? E isso requer uma cultura própria. E a gente precisa criar esses novos hábitos e as novas atitudes profissionais das nossas empresas, né? Esses dias eu tive uma reunião aí com o Jefferson, que está aí na live, online, a gente trabalhou pelo Zoom, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já vem conversando pelas redes sociais. Então, o quanto que isso impacta, né? Eu tive uma live com um profissional, o Volder, de BH, ele trabalha com sistema eletrônico, e ele estava falando o seguinte: a pandemia fez com que quebrou barreiras, né? Esse processo novo que nós estamos fazendo, estamos trabalhando com relação a você estar, né, em home office, nesse novo cenário digital aqui, fez com que a gente quebrasse barreiras, porque a gente está se conectando com o mundo todo, né, e não está saindo de casa. E essa conexão, ela pode trazer benefícios para o seu negócio. Você pode contratar hoje qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, qualquer profissional, qualquer especialista. Carlinhos, Marcelo, concordo que o mundo jamais será o mesmo. Essas mudanças que estamos fazendo e buscando se readaptar com inteligência e ter essas iniciativas, em que ponto estamos, para onde poderemos estar. Exatamente, Carlinhos. Essa mudança ela vai ser constante, e isso a partir de agora, né, não é mais algo que eu faço se quiser, se der, né? Não, essa é a nova realidade e a gente precisa se adaptar. Então, quanto que você está transformando a tua empresa, trazendo ela para o mundo digital e essa cultura digital? Você precisa entender que essa dinâmica ela é diferente. Edna, boa noite, Edna. Cocriação e prototipo rápido. Então, fala do design, né, de quanto você
tem que explorar a sua criatividade e construir em desenvolver coisas novas. O quanto que você está transformando o teu negócio, quais os produtos novos que você vai trazer para dentro do teu negócio. O quanto que você está pensando nisso, em transformando isso. Construir e desenvolver essas coisas novas, fala também da gente se conectar com outras pessoas para essa criação. Né? Quando a gente fala aí de buscar parceiros, né, e quando a gente fala de cocriação, o que é cocriação? Cocriação é você ter uma ideia, né, você tem um projeto, e aí você compartilha isso com um especialista que é da área e que você não tem o domínio, e juntos vocês constroem e vocês criam um novo produto ou um novo sistema, né, e junto com a sua criatividade, junto com, né, a especialidade, a técnica, vocês se juntam e formam um produto, ou formam uma empresa, ou formam uma solução. Isso é cocriação. E o quanto mais rápido a gente tirar o protótipo, né, e o protótipo fala de você desenhar um projeto, quanto mais rápido você tira o projeto do papel, né, o quanto mais rápido você vai saber se aquilo vai funcionar ou não. Então, buscar isso dentro dos contextos aí de soluções, né, de cocriar. Cocriar é a necessidade de você, né, fazer isso com rapidez, e o quanto mais rápido você sabe se vai dar errado e o que você tem que corrigir e o que você tem que aprender rápido. Então, velocidade, de novo, entra aqui no processo de agilidade. Então, eu preciso transformar as coisas muito rápidas, tá bom? Depois entra a empatia, né? E a gente fala da empatia exatamente de se colocar no lugar do outro. No mundo VUCA, a gente precisa se colocar no lugar dos outros, né? Não só no lugar do outro. A gente precisa começar a entender que a gente tem uma visão envolvida, que cada parte envolvida pode ter uma visão, desejos e necessidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Cada coisa pode estar, né, em um momento, e cada pessoa está num momento, e aí você precisa entender todos esses momentos e respeitar todos esses momentos. Grande Ricardo Vieira de Americana, da Nippon Line, grande parceiro. Prazer imenso em receber você na nossa live. Então, se colocar no lugar dos outros, essa empatia multifocal. Né? Quando a gente fala de multifocal, é do óculos, né? Que você olha ali, né? O multifocal é para perto e para longe. É você se colocar no lugar de todo mundo. E em situações diferentes, em momentos diferentes. Então, entender, né, as pessoas de uma maneira ilimitada e tendenciosas. Né? É importante você olhar e expandir a tua visão. E usar a empatia para isso. Né? Então, de uma maneira ilimitada e não tendenciosa, sem julgamento, pessoal. Eu acabei de falar aqui, ó, muita gente criticando, muita gente querendo achar culpados, mas na verdade o posicionamento para esse novo cenário, ele vai falar muito de você, vai falar muito do quanto você está evoluindo, do quanto você está se transformando, do quanto você tem capacidade de transformar, tem capacidade de readaptar, tem capacidade de ressignificar o teu negócio, o quanto você tem capacidade de evoluir e velocidade e agilidade. Então, fala da tua visão, fala de como você está entendendo tudo isso e de como você está encarando tudo isso. Né? Tem uma frase que é usada muito sobre uns choram, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, cara, eu nunca quero só chorar, eu quero sempre estar vendendo lenço. Mas tem dia que a gente chora, tem dia que o empresário chora, que o empresário está ali sofrendo. E tudo bem, mas a gente precisa realmente fazer aquilo que precisa ser feito. E não depende de outra pessoa. Você é o protagonista da tua história. Eu sempre falo isso. Você é o decisor. E você, né, agindo como líder, como o papel
né, principal como gestor do teu negócio, você precisa realmente ter essa visão clara e essa visão expandida, tá bom? Solução da complexidade, né? No mundo VUCA a gente precisa entender que não é só pensar fora da caixa, pensar sem a caixa, né? É a gente ser criativo diante de todas essas incertezas. O brasileiro é um povo criativo. Jefferson, é isso mesmo. Quem quer acha um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Só que tem o seguinte, né, Jefferson? Lembrando que sucesso não aceita preguiça. Então, se você quer transformar o teu negócio, você quer ter sucesso e resultado naquilo que você faz, você é o primeiro que tem que se levantar e falar, ó, pera um pouco, não dá para ficar assim, desse jeito não vai ficar, eu vou mudar e as coisas vão ser diferentes. Então dá certo se você quiser fazer o certo. E o certo é o quê? Mudança e velocidade. Quanto mais rápido você mudar, o quanto mais rápido você aprender, o quanto mais rápido você se adaptar, o quanto mais rápido você buscar soluções, o quanto mais rápido as coisas vão ser alteradas, tá? O quanto que eu tô pronto para solucionar problema complexo, porque problema fácil, probleminha pequeno, né? É igual meta pequena, né? Você vai lá e na primeira semana você atinge ela, né? Agora o problema complexo, ele dá trabalho, né? E tem muita gente que não quer trabalho hoje. Tem muita gente que reclama porque dá trabalho. Ah, mas para dar certo o meu negócio eu tenho que fazer um plano de negócio, eu tenho que fazer planejamento estratégico, eu tenho que fazer uma boa gestão financeira, eu tenho que entender do comercial, eu tenho que entender como que são todas as coisas, o que eu tenho que fazer disso ou daquilo. Né? E aí, cara, não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque você precisa, né, trabalhar o processo complexo. E o complexo dá trabalho. Para você dar certo, para a tua empresa dar certo, dá trabalho. Não é simples. Você vai ter que trabalhar mais do que 8 horas. Você vai ter que trabalhar 12, 14, todos os dias. Não existe feriado, não existe sábado, não existe domingo para quem quer vencer na vida, para quem quer ter o negócio transformado. Não existe, não tem. Então assim, dá para fazer? Dá. Dá para mudar? Dá. Mas tudo isso vai do seu posicionamento. Se você não tiver um posicionamento, você não consegue mudança. Se você não souber aonde você está e aonde você quer chegar, você não vai conseguir sair do lugar. E para quem acha que ficar parado tá bom, parado você está indo para trás, você está regredindo, você não está avançando, tá? A gente precisa ter um pensamento menos linear, menos disruptivo e com relações interdependentes entre as pessoas, buscar, né, avançar e se desafiar todos os dias a transformar os nossos negócios em solução para os nossos clientes. Essa experiência, né, que todo mundo fala que qual é a experiência que você está trazendo para o seu cliente, qual é a solução que você está trazendo para o seu cliente. Você só vai vender agora, nesse momento, nesse cenário, se você tiver a solução certa para ele e você souber falar exatamente aquilo que ele precisa ouvir. E ele não sabe o que ele precisa, mas você precisa pensar por ele e você precisa trazer a solução para ele. Fazer menos e melhor. Né? Aí fala da questão da produtividade. Né? O quanto você está sendo de fato produtivo. Você está sendo, né, você está ocupado ou você está produtivo? Né? Como que está o teu negócio? Você tem tempo para pensar, para produzir, para fazer o planejamento estratégico ou não? Como que tá as situações hoje? Né? Quanto mais a gente trabalhar dentro do foco e estar focado, né, o quanto mais a gente consegue avançar. Boa noite, Silvana Rossi. Boa noite, Carlinhos. Exatamente, concordar com ele, né? Não tem nem como não concordar.
concordar exatamente com o que o Jefferson está falando. Quando eu não tenho foco para aquilo que eu estou fazendo naquele momento, eu não consigo finalizar nada. Quando eu não tenho foco nas minhas atividades, eu não consigo ser produtivo, eu não consigo produzir, né? E o que faz é você fazer uma coisa de cada vez. Mas fazer uma coisa de cada vez é você escolher exatamente qual que é a atividade principal do teu dia. Se você resolver um problema por dia, você vai estar sendo produtivo, né? Mas você precisa ter esse posicionamento. E esse posicionamento fala do quê? Da sua autodisciplina. Luiz Tavares, minha mãe, grande Dona Almerinda, tá aí, ó, tá na live. Esse posicionamento ele é fundamental. Então, foco, né? Fazer melhor é simples. A regra para fazer melhor é simples, é fazer menos. Não adianta você querer fazer tudo e resolver tudo no mesmo dia. Resolva uma coisa de cada vez, mas resolva aquilo que você pegou para resolver. Tá bom? E agilidade não apressada, né? Qual que é a agilidade não apressada? É eu trabalhar, né, de uma forma que eu consiga velocidade, né, mas não ser apressado, não fazer as coisas com pressa, não atropelar, né, as ações, os processos. É trabalhar de forma constante, tá? Ser rápido, mas sem pressa. E por último, né, a recapacitação. É o quanto que a gente está pronto, né, para retreinar, recapacitar, construir novas habilidades. O quanto que a gente está pronto para se reinventar. A reinvenção dos nossos pensamentos, a mudança do mindset. Tem um mindset fixo e um mindset, né, produtivo, que vai lá, que corre atrás, que faz, né? Quanto que isso impacta na minha mudança, na velocidade das coisas. O quanto que isso faz diferença para mim, né? O quanto que, de fato, né, eu estou pronto para reinventar, para construir todo esse processo, né? E quando a gente fala de estar aberto para o novo, né, é você realmente ter a certeza de que a gente nunca sabe tudo, gente. Né? A gente nunca está 100% certo. É a gente abrir mão das velhas certezas nossas e vivenciar, né, o papel de um eterno aprendiz. Né? É o tempo todo a gente aprender. E como que a gente aprende? A gente tem que aprender a desaprender. A gente precisa estar disposto a aprender, né, deixando para trás as velhas convicções, né, as velhas verdades. Né? Aquilo que para nós fazia sentido, talvez agora não faça mais. Mas é estar pronto para isso, para essas mudanças dentro do que está na realidade, né, dessas mudanças e todas essas incertezas, é o quanto que eu estou pronto para isso. É o quanto que eu estou aberto para isso. Né? E isso vai fazer toda a diferença no teu negócio e na sua vida. Tá? Então o mundo está mudando, as coisas estão mudando, existe um novo mundo, um novo cenário, mas todas essas coisas só vão ser alteradas para você se você estiver dentro desse novo posicionamento e você se identificar dentro desse novo posicionamento. Então o que eu quero deixar para você é o seguinte: qual que é a tua visão dentro desse novo cenário? O que você está entendendo para tudo isso? O quanto está sendo transparente para você ou não? E quanto que de agilidade, o quanto de resultado e tomada de decisão, o quanto de velocidade você está tendo para mudar, tá? É isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, lá do Fábrica de Empresários. Então, para você que não segue no nosso canal, siga lá. E o nosso canal do Telegram também, eu vou disponibilizar agora no IGTV.
Grande abraço a todos, obrigado. Semana que vem, na próxima quinta-feira, nós teremos live novamente aqui no canal do Fábrica de Empresários. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí, Carlinhos. Rápido com qualidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.